Hoje nós vamos trazer como tema da nossa EBD a centralidade de Cristo, né? Então, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2. Texto também bem conhecido nosso, mas nós precisamos como a gente fala, ampliar os nossos horizontes. Se você estiver em casa nos acompanhando, né, pela filmagem, pode fazer sua pergunta. O Marcinho está aqui também para ajudar a gente. E nós precisamos ver. Nós temos um hábito nosso como igreja falar: Cristo é o centro. Cristo é o centro do culto, que Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro do nosso entendimento, Cristo é o centro. Mas aí a gente chega a um ponto que a gente diz: tá, mas centro do quê? A centralidade de Cristo, ela serve, ela trata a nossa vida para qual circunstância? Para que momento? Muitas vezes é definido pelo coração do cristão que a centralidade de Cristo, ela é muito propícia para nós, importante para que quando nós perdermos a nossa vida nesse mundo, então lá na eternidade nós vamos compreender que ela era uma bênção para nós, e então ela vai garantir para nós a eternidade. Outros afirmam que a centralidade de Cristo é para uma decisão em todas as circunstâncias e esferas da vida do ser humano a partir do momento que ele se converte. Esse é o meu ponto de vista, né? E uma terceira turma diz que a centralidade de Cristo é para o culto a Deus. Ou seja, Cristo tem que ser centrado no culto, porque Cristo centrado no culto vai proporcionar para nós o alimento necessário, o entendimento necessário para que a nossa vida possa então ter esta percepção de tudo e de todas as coisas de Deus. Então, ela se manifesta dentro da comunhão dos santos, ou seja, ela é a ação prática da evidência de que Cristo como centralidade, ele torna a manifestação de Deus ativa dentro da percepção do culto, dentro da reunião dos santos, dentro da aglomeração da igreja. É bom falar aglomeração hoje, que está meio castrado essa palavra, mas é o que o texto sagrado vai dizer para nós. Ele chama de Assembleia dos Santos, ou seja, uma reunião de gente. O literal grego é aglomeração, até a tradução a mais antiga que tem, a Revista e Corrigida, ela fala aglomeração mesmo. Então não estou falando nada aqui contra os tempos, contra as eras. Estou falando aqui, ensinando Bíblia, e estou usando os termos que a Bíblia nos proporciona, né? Aglomeração, agora não pode. Pode sim, na Bíblia é aglomeração mesmo. É essa muvuca de crente. É esse mover de culto que se presta ao Senhor, onde a centralidade parte de Cristo. Versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses. Todos nós sabemos o caminho que Cristo teve até a cruz. E então o versículo 9 vai mostrar para nós o seguinte: por isso Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, pela manifestação de Cristo à igreja, pela condição daquilo que ele apresentou, pela obra e obediência como servo sujeito à vontade de Deus, ele tornou-se o exaltado. Aí é que está a base do que é sobremaneira. Ou seja, ele foi colocado na centralidade das eras, dos tempos e da eternidade. Então Cristo não é, conforme o texto sagrado dizendo, a centralidade para a nossa vida. Ele não é só a centralidade para o resgate do ser humano. Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele é a centralidade de todas as eras. Cristo centralizou nele, preste atenção, todas as formas, ações e criações da eternidade
foi dado a ele, conforme nos diz o versículo 9, este poder centralizador. O Pai exaltou ele sobremaneira. Isso quer dizer, nós vamos sair de uma palavra no grego que diz que há uma ação, há um estágio de exaltação. Até no meio dos homens existe isso. Mas aqui quando ele bota, ele foi exaltado de uma maneira, de uma forma, como é que ele bota aqui direitinho mesmo, para nós não ficar aqui? Deus o exaltou sobremaneira. Essa construção ele está acima, presta atenção, muito acima do mais exaltado. Ou seja, ele está num lugar extremamente confortável. Como a gente diz assim, ele tem 50 voltas para ganhar o grande prêmio, ele deu 49 de balão nos outros, o retardatário, ele deu 49, tem 50, ele já deu 49, ele só está esperando o quê? Cumprir os tempos para ele passar a linha de chegada. Ele está na frente, mas pode pifar o carro, ele pode vir empurrando o carro, pode correr a pista a pé, que ele chega na frente. Entende? É uma posição extraordinária a que Deus colocou e deu a Jesus. Veja bem, e quando nós estamos falando, assim como foi feito as últimas 3 EBDs, nós estamos falando dessa centralidade de Cristo. Ela é uma centralidade também no céu. Os anjos, os seres angelicais, a estrutura da criação do céu, a estrutura do que havia sido criado na terra, depois é destruída a terra. Aí vem o Gênesis 1, onde Deus recria as coisas, destruição da terra, não da massa que estava informe, porque não há na criação, isso nós já sabemos, a criação nem de água e nem de terra, porção essa, já estava criado anteriormente, ou seja, Jesus é a centralidade das coisas pré-criacionismo dentro da nossa revelação do que é criado, porque antes já haviam coisas. A terra ela estava sem forma, nesse ato de Gênesis 1, 2, ela estava vazia, mas o Espírito de Deus já estava pairando, chocando sobre as águas do grande abismo. Ali já tinha água. Depois nós vamos ver que Deus faz separação entre águas e águas, mas Ele não cria mais água. A água já faz parte disso. E Deus vem manifestar o que para nós? Aquilo que era uma ação lá, um princípio para a igreja. Todo aquele que agora se estabelece ao domínio desse Cristo é passado pelas águas. Então veja que a ação de Deus de santidade, a ação de Deus de regeneração, o simbolismo de Cristo na vida dos apóstolos, pela palavra de Deus manifestou o quê? Águas, porque a palavra de Deus estava antes das coisas serem criadas. Ela permaneceu, Jesus foi sacrificado, visivelmente exposto, para que todas as coisas convergissem nele, mas a palavra definida e o Cristo crucificado tinham sido determinados antes de qualquer coisa ser criada. Não é o que diz o texto sagrado? Paulo fala isso, Cristo foi sacrificado antes de qualquer era. Por isso ele é a centralidade disso. Por isso ele está num posto sobremaneira elevado, para que todo homem possa entender o que isso significa. E nós possamos não apenas trazer no nosso convívio diário, não, eu conheço Jesus, pastor, eu sei quem ele é. Ele é realmente aquele que precisa ter a honra do culto, a centralidade do culto. Nós interagimos muito pouco com essa ação sobremaneira. Nós como igreja muitas vezes não conseguimos interagir de uma forma explícita com esse reino, que quando nós falamos que ele é sobremaneira exaltado, automaticamente nós somos achatados, ou seja, somos colocados
num patamar de impossibilidade de acesso. Porque a nossa cabeça é assim: quanto mais importante a pessoa, mais difícil é o nosso acesso. Mas a nossa cabeça quer ver, e ela interage então: mas é muito difícil chegar a Deus. Deus é uma coisa assim, é uma força, até algum crente que diz assim, é uma pessoa, mas está muito longe. Está tão longe que a gente não tem nem o hábito da convivência com Ele, porque nossa distância de Deus faz com que Deus se torne alguém que pode ser que naquela hora Ele se vire de costa e a gente não consiga nem ser percebido, embora a gente acene e fale e grite. Será que é isso que Deus está falando? Que Deus colocou Jesus num lugar, num pedestal aonde é impossível que Ele tenha, que as pessoas, o mundo, os seres, os anjos tenham acesso a Ele? Para quem é mais maduro na fé vai dizer: não, mas por Cristo Jesus nós temos acesso a Deus qualquer hora. Temos mesmo. Nós podemos apresentar nossa oração em qualquer lugar. Jesus já disse isso. Jesus disse, mas nós temos feito isso mesmo. Nós caminhamos dessa forma. Nós estamos interagindo com o Cristo. Esse Cristo, a centralidade da nossa vida, das nossas emoções, da nossa percepção, ou é apenas ditado dentro da igreja e palavras jogadas ao léu, da qual não trazemos para nós um conceito real de quem é essa majestade, quem é esse Senhor, quem é esse Deus que nós servimos. Porque se Ele veio para destruir as obras do diabo, se Ele veio para destruir a natureza terrena do homem, se Ele veio para desfazer aquilo que nos separava de Deus, é óbvio que agora nós somos aproximados a Deus. Só a mentalidade de que Deus está longe de nós é demoníaca. Só o pensamento que passou na nossa mente, dizer Deus não me ouve, Deus não me responde, já é um intento das trevas de enfraquecer o nosso coração. E esses pensamentos se avultam no nosso entendimento quando a gente está forte espiritualmente? Não, quando a gente está fraco espiritualmente. Quando a gente está precisando mais do colo do Senhor, quando a gente está precisando mais do entendimento das coisas de Deus, aí vem aqueles pensamentos na nossa mente: Deus não dá bola para você, Deus está tão longe, não adianta você buscar Ele. E aí você vai enfraquecendo, acreditando nas percepções do teu coração e não no fundamento da nossa fé. A fé, com ou sem, ela continua apresentando o seu clamor diante de Deus. Ela não recua em nenhum momento, ela não diminui em nenhum instante, ela de forma alguma, ela é convencida, ela é chicoteada pelos pensamentos, ela é influenciada, mas quando ela volta para a centralidade de Cristo, ela vê que esses pensamentos são, como diz as Escrituras, vãos. Se Cristo não é a centralidade da sua vida, é fácil. Tem crente que se diz maduro, mas se ofende por qualquer coisa. Cristo não é a centralidade dele. O cara, logo ele já se sente bibelozinho, ele já se acha dono da verdade, ele já se acha melhor que os outros, ele se acha incompreendido, e na igreja está assim, de gente incompreendida, tudo porque Cristo não é a centralidade, simplesmente isso. Só isso, pastor, só isso. A centralidade de Cristo está no discurso, mas não está na prática da vida. Porque se nós vamos olhar para os 613 mandamentos escritos por Moisés no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que era norminha, uma atrás da outra, norminha para isso, norminha para purificar, norminha para fazer isso, norminha para circuncisão, norminha para fazer culto, norminha, tudo. E os judeus faziam aquilo tudo, e terminado os 613, estavam eles aprovados, iam para suas casas, e diz o texto sagrado, subiam as montanhas debaixo de grandes árvores, e ali diante de postes ídolos, sacrificavam a outros deuses. A centralidade era o culto ao Deus de Israel? Não era. Se a centralidade não é no culto, ela se deteriora.
Mas todos são assim? Obviamente que não. Quando Elias foi reclamar para o Senhor dizendo: a coisa está feia, estou sozinho, o que Deus disse para ele? Está sozinho e nem a coisa está feia. Tem mais 7.000 que estão na mesma vibe que você, meu filho, no mesmo pensamento. Tem 7.000 aí em Israel que não se dobraram, que não buscaram, que eu, o Senhor, estou em primeiro lugar. Você pode imaginar um povo de milhões ser reduzido a 7.000. Então você acha que dentro da igreja a centralidade de Cristo é pregada e todo mundo vive essa centralidade? Não, a gente sabe. Todo culto na igreja aqui, há 12 anos que eu estou aqui, termina em Cristo Jesus. Todo mundo está careca de saber. Mas por que continuam as picuinhas? Por que continuam as fofoquinhas? Por que continuam as raposinhas? Por que continuam os tretetê, pezinho de orelha? Porque não é uma realidade a centralidade de Cristo. Porque quando Cristo é a centralidade, nós nos despojamos, nós tomamos o pensamento de Cristo. Nós sabemos quem é o exaltado. Não é eu que sou exaltado. Porque se Cristo é exaltado, eu estou no meu lugar de servo. Mas se Cristo não é a primazia, o centro na minha vida, então eu quero ser exaltado. E tolo o ser humano que acredita, porque ninguém dá valor para você. Quando você quando você se coloca debaixo de um termo de autocomiseração, isso é um engano diabólico. Como que ninguém dá bola para você, cara? Como que ninguém dá bola para você? É a mesma coisa, é a mesma absoluta coisa, mesmo tempo que o Miguelzinho que está aí no colo da Maíra, uma hora vira para a Maíra e diz: ô mamãe, por que você me abandonou? Ela está ali trocando fralda dele, dando de mamar, cuidando, perdendo o sono. O Gé é mais ou menos, mas a Maíra está investindo. O Gé é junto, e aí olha a pessoa e diz: o senhor não faz nada para mim. Ele entende o que é esse princípio de cuidado? Não entende, cara, ele não vive. Ele vai dar valor para a mãezinha, para o paizinho dele, sabe quando? Quando ele tiver 30, 40 anos. Quando ele estiver embalando isso, o que meu pai e minha mãe se lascaram comigo? Aí é que ele vai entender. Então é isso que o texto que Paulo está dizendo para os filipenses: quando a glória de Cristo se manifesta em nós, não podemos ter outra resposta senão nos submeter a essa mente que fez dele ser elevado, sobremaneira, não na visão dos homens, que querem ser elevados pelo bom ditado, pela palavra afirmativa, por ganhar os corações dos homens. Aí você quer ter um coração que vai ser ganhado pelos homens? Vem aqui para a primeira igreja batista, que você não vale nada, você é um capa safado sem vergonha. Aqui o cara que quer moral, ele ganha chute no gogó, que é para o cara ficar... E depois ainda a gente vê se troca o gogó que está aqui no lado para voltar para o normal. Essa folia de achar que é senhor do reino de Deus. A supremacia é Cristo. Quem é coroado sobremaneira é Cristo. E se nós estivermos aqui na terra vivendo como Cristos, nós vamos ter a mesma supremacia dele. Se formos servos, se esvaziarmos a nós mesmos, se tivermos o mesmo coração que Cristo teve. Para receber uma coisa espiritual, nós precisamos ser conformados à imagem e semelhança do nosso Senhor. E por que precisamos ser conformados à imagem e semelhança de Cristo? Porque nós fomos conformados pelo sopro de Deus em Adão, à imagem e semelhança de Adão. Pecador, desobediente, orgulhoso, querendo passar a perna em Deus, né? Se eu comer do fruto vou ficar igual a Deus. Eu já vou, para alcançar um posto melhor aqui, é só comer do fruto. O diabão falou isso. A serpente foi lá: come do frutinho aqui, do conhecimento do bem e do mal, e tu já vai pular estágio, cara. Para que tu vai ficar aí sofrendo na vida? Para que tu vai ficar aí se dedicando para Deus? Para que tu vai se encontrar com Ele toda a viração? Para que você vai ficar aí tentando conhecer Deus nas Escrituras? Para que você vai orar? Come uma frutinha, essa aí, essa do conhecimento do bem e do mal. A hora que tu comer essa fruta, Deus não contou para vocês, mas eu que sou cabra bom e amigo de vocês, estou dizendo: se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus. E o ser humano continua até hoje.
Então precisamos ser formados à imagem e semelhança de Cristo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela era antes de formar qualquer coisa. Os escritos da glória estavam revelados. Foi Deus criando todas as coisas, e toda a sua palavra foi sendo revelada dentro de toda a criação e manifestação de quem Ele é. Isso é glória, isso é poder, isso é majestade. Isso é ir além do tempo, porque nada pode segurar o Senhor da glória. Por isso que o texto diz, versículo 9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, e somente de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus. Vamos começar por onde? Pelos céus. É anjo, é ser vivente, é os querubins, serafins, tudo que está no céu, na terra, é o homem, é tudo que está na terra, e debaixo da terra, tudo que está morto, condenado, no inferno, que é o abismo, é a brecha, todo mundo vai estar ali. Centralizou ou não centralizou o homem? 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a maior das bênçãos. Eu quero, pastor, encontrar essa glória. Eu quero realmente perceber ela. Versículo 5 do mesmo capítulo 2 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aonde começava a mudança? No modo de pensar. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha só, sendo Deus, resolveu abrir mão de ser Deus. A gente não abre mão, irmãos. Nós não abrimos mão, mas às vezes nem pela discussão de um marido com uma mulher dentro de casa. Nós não abrimos mão, às vezes, por causa de 10 centavos no caixa. Nós não abrimos mão, às vezes, por estender uma mãozinha de compaixão para quem está ao nosso redor. Não abrimos mão porque temos o nosso direito. Agora Jesus abriu mão, sabe do quê? De ser Deus. Você pode imaginar isso? Para ser reconhecido em figura humana como um homem. É rebaixado ou não é? Isso é mais rebaixado do que os carrinhos de som dos caras que andam aí na Atlântica. É um rebaixamento que ninguém jamais pode imaginar como foi esse rebaixamento de Cristo. É demais. Olha lá. E a Bíblia nos convida para que a gente tenha o mesmo modo de pensar dele. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele era visto igualzinho um homem, reconhecido em figura humana, e alguém que tocava nele, conversava com ele, vivia com ele, dizia que ele era um homem. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você acha que ele não precisa ser exaltado? Quem é que passa por esse trâmite de humilhação? O exaltado. O reino de Deus é de ponta cabeça mesmo. A gente fica imaginando, mas esse cara foi ultrajado, humilhado, ofendido, afrontado, e Deus o qualificou como o melhor dos melhores. Versículo 3.
chega na igreja. Paulo, na verdade, sai da igreja, vai para Cristo e mostra a glória dele. E nós fizemos a glória de Cristo, a forma de humilhação, e chegamos no versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Vê se vaidade não é pensamentos. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses próprios dos outros. Às vezes a gente diz o interesse dos outros. Não, a gente tem que cuidar do interesse próprio do outro. Marcinho, como é que está o pessoal em casa aí, até agora? Está mais parado que olho de vidro. Não se mexem aqui, pastor. Está todo mundo quieto. Ô, povo de casa, tem 60 em casa aí, irmão. Tem quase... Não, aqui tem um pouquinho mais. Está quase a mesma turma aqui em casa e aqui. Então todo mundo aí quietinho. Deixa eu ver aqui. Mesmo, vamos lá. O Marcinho está botando fogo aí, mas o povo em casa está... E aqui? Tem alguém aí com alguma dúvida? Não ficou claro? Você gostou do chamado dessa manhã da EBD? Vamos participar dessa glória de Jesus? Oh, eu quero, humilhe-se. Oh, eu quero. É sonho do teu irmão. Olha só, um sonho próprio. Eu sempre digo assim, a palavra de Deus é tão perfeita, irmãos, que às vezes nós temos o nosso desejo no coração próprio. A Bíblia diz que é para a gente pedir para Deus e levar diante de Deus esse pedido próprio, coisa pessoal. Vocês já viram o pastor dizendo assim, tem gente que chega para Deus, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa. Eu sempre digo para ele, você sabe orar isso? Tem até gravado. Tem que ter uma casa, vai trabalhar, cara. O cara não está trabalhando, o cara não tem nada. O cara, ele chega diante de Deus, apenas cruza o braço e diz, poxa, eu preciso. Mas veja que quando a gente passa diante de Deus as nossas preocupações, às vezes tem uma casa, uma coisa que te preocupa, Deus recebe aquela preocupação e Ele interage com que aquela preocupação chegasse no coração de outro irmão. É isso que Ele está dizendo. Se nós não vamos seguir por vaidade ou interesse pessoal, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, o versículo 4 diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Quando o teu interesse é maior, então o teu interesse está em choque com a palavra. Pastor, mas eu queria tanto ter uma casa. Então eu vou mostrar para você como é que se ganha uma casa. Vou fazer a casa do meu irmão, vou ajudar o meu irmão, vou servir o meu irmão. Quando ele vê as coisas dele, naturalmente foram postas debaixo do mandamento do Senhor. Jesus não tinha casa nesse mundo, mas faltou amigo para hospedar ele. Muitas vezes ele ficava em jejuns, orações, junto com seus apóstolos e passava a noite ao relento. Mas muitas vezes ele era convidado para ir para muitas casas, mas tinha uma casa que ele ia sem ser convidado. A casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele chegava a hora que ele quisesse. E não chegava com pouco. Chegava ele e mais aquela turma junto. Imaginou? Caminhando com Jesus, andando, chegava com o buchinho colado, agarradinho no espinhaço. E Lázaro, Marta e Maria se alegravam de receber Jesus. Marta, porque queria receber bem. Maria, porque queria se esbaldar da presença do Cristo. Maria entendeu o que era a centralidade. Marta fazia um monte de coisa para Jesus. E Jesus disse o quê? Isso é importante. Mas a Maria escolheu a melhor. E nós, irmãos, continuamos como Marta ou continuamos como Maria? Porque Marta tem um coração bom. Jesus diz que é importante cuidar. Mas quando Jesus não traz a centralidade, perdeu a essência do que é. Pastor. Fala, Marcinho. A Stephanie está perguntando aqui, pastor, explique mais detalhadamente o que é a vaidade e a vanglória biblicamente. Muito boa pergunta. Vaidade é o conceito
de que o homem não tem fim, biblicamente. Se nós olharmos o livro de Eclesiastes, Salomão escreve e ele mesmo afirma, dizendo: vaidades das vaidades, tudo é vaidade. O ser humano, no vestir, ele tem que tomar cuidado, pode ser uma vaidade. Ah não, pastor, mas é bom a pessoa estar alinhada, estaciadinha, tomada banho, arrumada, claro que é. Mas o desleixo também é uma vaidade. Ah, nada a ver. Sim, a pessoa não tomar banho, a pessoa ser irresponsável, a pessoa não ter o seu padrão normal, se torna também de roupa, de ação, porque isso é humano, isso faz parte do homem, também é um critério de vaidade. A vaidade, como diz lá, não há nada de novo debaixo do céu. Eclesiastes usa esse termo, ou seja, ele está dizendo para o homem que não adianta ele querer ser melhor do que o outro, porque ele sendo melhor do que o outro, ele aprendendo ou ele mostrando qualquer coisa que ele revele, ele teve um fundamento, ele teve que ter alguém que o inspirasse. Ele não consegue fazer nada sozinho. Vamos supor, o Einstein descobriu a teoria da relatividade. O cara é uma sumidade pela descoberta. Sim, mas ele mesmo declarou várias vezes: eu descobri tudo isso por causa dos cálculos do fulano, por causa das normas de Beltrano, por causa que ele pegou o caminho 90% feito. Ah, mas ele precisou fazer o 10%. Pois é, ele fez o 10%. Mas nós precisamos compreender o quê? Que isso é uma condição na mente dele de que ele apenas foi esse cara que deu 10%. Ah, mas quem sabe ele chegou no 20%, teríamos que ter alguém para chegar no 30%, para 40%, até nós chegar no 100%. Pois é, e cadê os outros que não querem chegar? Porque a vaidade começou. Pô, mas o Einstein descobriu aquilo, o cara virou uma sumidade. É bem propício do ser humano isso. É exaltar alguém que fez. Qualquer um de nós que fez um nível superior, que fez um TCC na vida, que fez uma monografia, que na minha época de seminário era monografia, né? Vê como eu sou velho, né? Não tem, vem monografia. Tudo que a gente escreveu lá é o quê? É copiar dos outros com outras palavras. É porque se tu copiar igual é plágio, mas se for com outras palavras é ciência. Eu sempre falo isso. Eu não entendo isso, mas não é assim. Se tu copiar igualzinho, tá lá, é plágio, é criminoso. Você vai para cadeia, você é processado. Respeite os direitos autorais. Mas se tu copiar com outras palavras, que coisa maravilhosa, que monografia perfeita. Isso aí é uma coisa do outro mundo. Você está vendo que a glória humana, ela necessita dos outros. A Bíblia está dizendo que nós precisamos sem ter interesse pessoal, senão nós vamos cair no interesse que é a vaidade. É natural isso no ser humano. Ou nós somos desprendidos disso para refletir Cristo, ou nós vamos ser vaidosos e vamos estar debaixo dessa mentira humana. Qual outra coisa que ela falou? Vaidade e vanglória. Vanglória é a mesma coisa. Já diz o nome, né? Vanglória. É uma glória que todo mundo bate nas costas. Aí saiu uma linha assim no jornal: fulano fez algo errado. Os que batiam nas costas sumiram tudo. Aquela glória é vã. Ninguém nem provou se aquilo que está no jornal é verdade. Ninguém sabe se vem ou não procede ou não procede. Mas o que aconteceu no meio disso tudo? Já acabou a glória. A vanglória é o colocar a si próprio num pedestal e olhar para os outros. Cara, isso é vão. Isso não subsiste. Isso demora 1 minuto. Isso demora 1 hora. Isso depois acaba. E aí ele precisa fazer uma nova peça de teatro para juntar mais gente e aplaudir ele de novo. Estou falando mal contra o teatro, não. Eu gosto de aplaudir quem faz coisa boa, né? Mas estou dizendo, a peça de teatro feita pela paixão do teatro é um regozijo para quem assiste. Agora, a peça do teatro feita para quem quer receber aplauso é uma coisa horrível. Por isso, quando tinha o teatro que andava no meio da cidade pequena, eu era piazinho, gostava de ver. Teatro Biriba. Deve estar, o filho dele ainda está por aí. De vez em quando está em Itapema.
Na época era o teatro, literalmente teatro. Foi a primeira vez que eu fui ver um teatro. Quase desmaiei, os caras davam tiro nos caras e o tiro saía mesmo, cara. Não era os tiros nossos de arma de madeira. Fazia barulho e tudo. Imagina eu com 6, 7 anos, quando vi aquilo no Urubici, rapaz do céu, eu não tinha nem televisão em casa. Quando eu vi aquilo, eu quase desmaiei. Eu disse, meu Deus do céu. A hora que acabou aquele teatro, eu aplaudi, eu assobiava, eu saí dali e disse, cara, que coisa maravilhosa. Fui trabalhar na roça uma semana para comprar mais um ingresso para ver mais uma vez. Aquela lá para pagar moeda para a criança, né? E fui lá ver a segunda peça. Saí de lá encantado. Disse, o que é isso? Mas eu nunca vi o reconhecimento e a coisa. Se fazia aquilo para que a gente pudesse ter um pouquinho de arte lá no meio do mato. Hoje a arte é só no holofote. É só... Acabou essa coisa simples. Essa coisa que tem. E a gente fica pensando, pastor, mas e nós, e o que isso tem a ver com a igreja? É uma vanglória. Às vezes tem muita gente que quer o coração aberto para não fazer a coisa que é grande aos olhos das pessoas. Você pode imaginar a glória quando é vã. Mas eu não posso pregar a palavra para o meu vizinho. Por que você não pode pregar para o seu vizinho? Não, tem que ser o pastor para pregar. Tem que vir uma mensagem que arrebate o coração. Com aquelas palavras de retórica, aqueles textos bíblicos. Eu não consigo. Vanglória. Você não evangeliza por vanglória. Pastor, não é por falta de capacidade, não. Porque a capacidade quem dá é o Espírito Santo. A Bíblia diz que se alguém é convertido e tem o Espírito Santo, ele já é uma testemunha fiel do Senhor. Se ele não é capaz de fazer, vanglória, você quer ser aprovado. Cara, a coisa mais boa é o cara pregar uma besteira. Depois pastor, eu falei isso, está errado. Volta lá e se humilha, cara. Ô vizinho, puxa, eu falei para ti uma bobagem. Fui lá falar com o pastor e ele disse que eu estava errado. Mas eu vim aqui para dizer, me perdoe, o certo é isso, isso, isso e isso. Pastor, mas que vergonha para o evangelho. Não, vergonha para o evangelho não é vergonha para ti, que é ruim, não estuda a Bíblia e foi ensinado errado. Mas o cara quer glória. Ele quer chegar para o pastor e falar. E aí o pastor vem e diz, não, está errado isso aí. Isso não é bíblico. Ai, meu Deus, eu ensinei para 10. Que coisa maravilhosa. Deus diz para você, volta lá e pede perdão para os 10. Diz que tu fez uma besteira ensinando. Qual o problema, irmãos? Mas não, eu não posso deixar agora, porque lá na igreja é o pastor, depois ali tira tinta, sou eu na sabedoria dos ensinos sagrados. O coração continua herege. A vanglória continua tomando conta. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós estamos falando de coisa assim. Fala, Marcinho. O pessoal de casa está melhor, está melhor. Então agora o Moacir não veio, ele está... Ô Moacir, não, chegou atrasado, eu vi, 9h31. É? Então, está perguntando aqui, pastor, sem a presença do Espírito Santo, perdemos a centralidade de Cristo? Vamos lá. O Espírito Santo está em nós. Ele é manifestado justamente pela centralidade de Cristo. Mas nós não podemos perder esse foco que ele está dizendo aí, porque não perdemos, mas entristecemos o Espírito. Quando Cristo não é a centralidade, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito. Se o Espírito não está conseguindo moldar o homem, ele continua cheio das vaidades, das suas presunções, do seu coração. Ele não consegue ser interessado pelas coisas do outro. Não é se preocupar com o outro, irmão. A gente se preocupa com quem a gente tem perto. É se tornar interessado pelo outro. Você consegue compreender o que é se tornar interessado pelo outro? É quando nós tiramos do nosso tempo, tiramos do nosso sustento, tiramos de nós para suprir outro, para honrar outro, para ensinar outro. Aí entra aí. Agora, se o Espírito não manifestar isso como uma direção clara e evidente para nós, como é que nós vamos dizer que Cristo está sendo a centralidade? Mas a pessoa tem o Espírito Santo? Sim, a pessoa tem o Espírito Santo, mas não quer dizer que Cristo seja a centralidade daquela vida.
ela ainda precisa amadurecer, por isso que precisa de EBD. Nós precisamos trazer discussões dessas, não para botar a mão e dizer que nós estamos bem. Essas discussões precisam trazer para que o nosso coração seja realmente avultado e seja percebido dentro das condições que nós precisamos compreender como vitais para a saúde nossa e para a glória do nosso Deus. Se a gente pensar, pastor, que a gente precisa entender, né, que quando nós somos convertidos a Cristo, a centralidade, a pessoa que centraliza todas as coisas em nossas vidas, em primeiro lugar, é Cristo. Então ele é o rei, vamos dizer assim, né, o dono do nosso coração. E ele vai trabalhar o tempo todo, a palavra diz isso várias vezes, que o Espírito vai nos aperfeiçoando em Cristo para as obras que ele já preparou. Então nós corremos o risco de resistir ao Espírito, porque nós não fazemos aquilo que ele deseja. Aí, né? A palavra nos ensina que devemos pagar nossos impostos, por exemplo, né? E a gente começa a me justificar. Eu estou resistindo ao Espírito Santo. Exato. Eu preciso perdoar meu irmão. Resisto, não vou perdoar, resisto ao Espírito Santo. E assim, exatamente. Quer dominar num território onde que Cristo, na verdade, deveria ser o rei, né? Por isso que eu digo, Márcio, 613 era para fora. Como levava o animal para ser sacrificado, o que era expiação pelo... Então, por isso a Bíblia diz, a lei serviu como aio, como condutor. Porque a lei só tinha evidência quando era circuncidado o coração. Mas para o judeu se tornou evidência o circuncidar o homem, a carne, e não o coração. Aí a gente vê Oséias falando, Deus quer um coração circuncidado, e não apenas o corpo. Aí entra como está dizendo, quer dizer, que glória tem, que percepção de fé e ação tem, se os mandamentos lá eram servidos. E aí trouxe para o coração do povo o quê? Se nós obedecemos mandamentos, Deus já recebeu a parte dele. Você entende? Deus já recebeu a parte dele. Tem muito crente assim, eu já fui na igreja, já fiz a minha parte, eu já paguei o meu dízimo, então eu já fiz a minha parte. Então daqui para frente o que eu preciso fazer? Daqui para frente agora eu vou fazer o que eu quero, porque a minha parte eu já fiz. Qual a diferença disso, irmãos, para aqueles que adoravam a Deus lá no templo e saíam para queimar incenso fora? Nenhuma. Só que ali era visível, eles queimando incenso para Baal, para Moloque, para tudo que era divindade podre. E nós continuamos servindo o ego, e servindo a vontade, servindo as condições nossas, que no final das coisas não tem serventia, não produz nada de benfeitoria para nós, muito pelo contrário, só nos prejudica. É nesse contexto que nós precisamos entender. Se o Espírito nos acusa, nós temos que estar em submissão. Mas dá trabalho. Mas tem que ser coisa. Mas quem que disse? As coisas por fora, irmão, a casa está suja, tu tira um dia, tu faz uma faxina, a casa está limpa. Agora, um dia inteiro, tu não limpa o teu coração. Você entende? Mas pastor, eu vou tirar um dia de jejum, eu vou ficar diante de Deus. Você pode tirar o dia de jejum, você pode orar, mas você vai ver que vai ser uma luta, porque os teus pensamentos e os teus desejos naquele dia vão ser muito contrários a você o tempo todo. Aí você ficar mais ou menos assim, mais ou menos com a tua consciência, ela começar a se equiparar com o teu espírito, mais ou menos 3 dias. Estou dizendo mais ou menos, porque se tu botar no jejum, o 4º dia tu peca os 3 que tu não pecou. Porque a centralidade está fora. Isso aí eu conheço, isso até eu fiz, esses jejum aí de... meu Deus, eu ficava 2 dias na ponta dos cascos, parecia que estava flutuando. Aí o 3º dia, pecava os 2 dias ao quadrado e mais o outro. Porque assim, cara, a centralidade ela é uma transformação do homem. A provação do homem pelo andar diante de Deus, a apresentação do homem diante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Você não precisa se apresentar para homem nenhum, mas você precisa estar apresentável diante de Deus. A gente poderia dizer, pastor, que então a centralidade de Cristo em nossas vidas
ela é uma agradável humilhação. Mas a centralidade no homem sempre vai ser vaidade. Exatamente. Porque vai apresentar algo... O ser humano sempre vai arrumar um subterfúgio para dizer que ele está merecendo ser um filho abençoado por Deus. Legal, e a aqui... coisa mais doida, né? O cara não merece nada. Tem crente, cara, que não faz nada e ganha coisa de Deus. Gente, mas eu vejo crente tão esforçado, tão abençoado, não ganha nada. Aí o crente mais sem vergonha, sabe aquele crente assim que não tem nem cara de crente? Aí Deus vem e abençoa ele, faz a coisa acontecer. Então, falando assim, converte. Às vezes, estou falando de santidade, a pessoa às vezes na família, né? Puxa, o crente lá consagrado, esperando a mudança do filho, da mãe, pedindo a mãe do pai, Senhor, não deixa, sofre. Aí vem um lá, entra na igreja, a família, está tudo perdido. E eu tô aqui um pé mais ou menos, mas daqui a pouco se converte a família inteira, diz, pastor, que benção, testemunho meu na minha casa. Tu quase caiu no chão. Gostou? Jesus usa nós, viu, para ganhar a família para Cristo. E tu é mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? É que ele ali, daquele jeito, era mais puro, mais santo e mais vazio das suas próprias vaidades do que eu, do que você, do que qualquer outro. Porque Deus não olha e não julga conforme a aparência de santidade. Ele olha e julga conforme o coração. Mas pastor, mas nós crentes não podemos fugir disso. Irmãos, nós estamos falando de Samuel, conversando com a Janice essa semana em casa. Samuel ouvia Deus desde criancinha. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Você pode imaginar, Samuel era o cara. Aí Deus diz, vai lá ungir na casa de Jessé. Ele vai, chega lá, aparece os filhos de Jessé, diz, esse aí é o servo do Senhor que me mandou para ungir rei. Aí Deus diz o que para ele? Samuel. Tu não sabe que Deus não vê conforme o homem? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Aí ele, é verdade, e começa, esse não é. Chega lá e... tem mais algum filho? O que o pai também pensava do mesmo jeito. Aí, tem mais um, Davi, mas ele está cuidando das ovelhas, não, para que vai incomodar? Deixa ele lá. Um adolescente, o que tu quer fazer com um adolescente? O que Deus quer com um adolescente? Rapaz, não sei, pinchar fogo do céu em cima dele. Nosso julgamento. Aí Deus diz, eu quero ele. E chama então ele, vem Davi. Quando Davi se aproxima, leia o texto sagrado, então o Espírito fala e diz, eis aí, ungido do Senhor. Toma o menino e unge-o. E a Bíblia diz que ele foi, tocou o azeite sobre a cabeça dele, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi a partir daquele momento. Rei de Israel, pastor de ovelhas, as coisas mais absurdas do mundo. Fala, Marcel. Direito. Estava no mesmo patamar, né? Os dois eram ungidos, mas um exercia, o outro não. Muito bem, Marcel. Marcel está falando aqui a unidade, né, do que o pessoal que está em casa não escuta, né, a unidade de Davi se submetendo, ainda que Saul fosse rei, e ele ungido do Senhor, tanto quanto Saul, mas Saul exercia e ele se submetia, e sabia muito bem que ele não podia fazer nada contra o ungido do Senhor. Não era ungido de Israel, né? Ele tinha consciência de aonde estava e para onde ia. Irmã? Pois não? Sim. Também.
chamar atenção. Chamar atenção. Já viu alguém desleixado que não chame atenção? Ele chama atenção pela sua, pela autocomiseração. Isso tem muita gente que às vezes está bem vestido, mas por dentro é um trapo velho. Entende? É o jeito que ele tem. E todo mundo em roda ali, tadinho, está precisando. É o coitadinho. Isso aí. Isso é uma vaidade. A Bíblia chama isso de pecado. Isso é pecado. Pecado. Porque a pessoa pode ser em condição social a da mais rica, mais pobre. Agora ela precisa ser limpa. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar o quê? Guardar, limpar. Paulo diz isso, né? Nós temos que saber cuidar tanto da limpeza do copo por dentro quanto por fora, né? Então não adianta a gente ficar por fora, como diz o ditado, né? Bela viola, por dentro pão bolorento. É esse conceito aí, tá? Marcinho, mais alguém? Não. A Liz não está hoje aí? A Liz não se manifestou. Não veio hoje, mas temos aí folga. Participantes de todos os lugares do mundo. Ó, o nosso saudoso Moacir, ali de Camboriú, está lá em Recife. Recife, isso aí tá mesmo. Vendo. O irmão Felisberto também manda um abraço. Felisbertão. Não está aqui, mas eu sei olha que está acompanhando. A ID aí, gente, ó. Também é. Que benção. Quem está, o irmão Admar, né? Tá lá em Curitiba. Ô, irmão Admar, saudades. O irmão Renato Tupã, ele não colocou no chat aqui, mas ele disse que está acompanhando aqui todos os cultos. Está lá no Catar. Vai acompanhar gravado, senão ele vai se catar, né? Não, vem aqui, muito bem. O Reinaldo Vieira lá do Uruguai. Nós estamos internationations. Muito bem, meus filhos, que bênção, né? Que maravilha, Deus é bom demais com a gente. Deus é bom demais. Fala, meu filho. Todas as áreas. Tranquilo, a Bíblia diz que existe uma regra para nós obedecermos. Palavra. Segundo, a Bíblia diz que nós temos a oração. Apresentamos diante de Deus todas as nossas súplicas, porque Ele tem cuidado e nós submetemos a Ele, Ele cuida de nós. Ele sabe o que é melhor. E a terceira, que eu digo que é muito desvalorizada, mas ela é fundamental, é a igreja. Eu diria que a igreja é o que faz as pessoas. Por quê? Irmãos, quando está tendo uma profecia na igreja, a Bíblia diz: se alguém está profetizando, os outros profetas estão julgando. E se Deus revelar alguma coisa para alguém, o que é para fazer? Ele vem de lá, tira eu daqui, sai fora que agora está na minha vez. O reino de Deus, no reino dos homens, isso seria uma ignorância, isso é uma falta de educação. No reino de Deus, o que é? É essa educação. Se estiver falando em línguas na igreja e tiver interpretação, 2, no máximo 3, o que é para fazer? O primeiro está falando, o outro começou a falar, aquele primeiro fica quieto, cala a boca, senta, é a hora do outro. Aí o terceiro falou, o quarto levantou, aí a gente diz, cala a boca, já passou, é só 3, chega. Você entende? Não há confusão no reino de Deus. O Espírito Santo não vai ficar triste por nós fazermos o que Ele determinou. Isso não é entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, que nem muita gente diz, não, mas a Igreja Batista entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo porque a gente quer dar rodopio aqui, e quando a pessoa vem rodopiar, a gente dá uma rasteira nele. Aí ele acha que a gente está... Não, cara, existe um mandamento bíblico. Existe uma norma bíblica, é maior do que qualquer ação profética, espiritual, qualquer manifestação do homem. Ainda que tenha ela a raiz do Espírito. Isso não entristece o Espírito, se o Espírito mesmo traz. Por quê? O que é para fazer com os outros que falam línguas? Julgar aquele que está falando.
O problema é que a gente não julga. Se eu tenho um pensamento, eu tenho uma ideia, e eu partilho com o meu grupo, minha célula, meu momento de renovo, meus amigos da igreja, eu vou ter uma decisão. Agora, se eu estou orando pela Bíblia, lendo, e vou pegar os meus conselheiros, as pessoas lá do mundo, eu submeti a Bíblia a um pagão, a alguém que não conhece, a alguém que não vai me utilizar, não vai me ajudar a eu utilizar o meu espírito nessa centralidade de mostrar Cristo. O que vai servir para mim? Nada. Então é muito simples obedecer ao Senhor, é muito simples a gente tomar decisões. Algumas demandam mais tempo, né? É natural, demandam mais tempo. Mas se elas tiverem esse, primeiro, eu tenho que saber muito bem o que eu quero no meu coração. Depois eu preciso apresentar isso diante de Deus. Mas quando eu estou querendo isso no meu coração, ele vai contra a palavra de Deus? Não vai. Ele muda a estrutura de quem eu sou perante Deus, me desqualifica, me qualifica, me dá glória, me dá vantagem. Não. Então eu estou certo. Vou pedir para o Senhor o que eu quiser. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. Uma bicicleta, um carro, uma vida para Cristo. É muita diferença, mas você está qualificado. A Bíblia diz que pode ser apresentado para Ele em oração todas as coisas. Depois eu vou o quê? Palavra, oração, eu vou para os irmãos. Pode ser que o irmão diga, eu não vejo desse jeito aí. Aí, puxa, eu não tinha visto isso. Viu que coisa boa? O irmão ajudou você a ver o que precisava. E a Bíblia diz em Provérbios, na multidão dos conselheiros há... Então, mas conselheiro bom, né? Vai lá no boteco, num monte de gente, e pega conselho no meio dos conselheiros lá para tu ver o que vai dar. Vai no cabeleireiro. Eu não estou me dando bem com meu marido. Boba. Ai, boba, toca a tua vida. A fila anda, boba. Não é assim? O cara vai lá, o cara, estica o cabelo dela. A vida é assim, a fila anda. Toca esse trouxa, boba, pega outro. Tem um bofe aí que vem. Pronto, já começou ali o conselho bom. Mas não é assim? É assim, cara. É engraçado, mas a realidade, o cara está procurando conselho aonde? Agora eu vou ser sincero, tem crente que é que nem Balaão, tem que vir uma mula e parar ele e falar. Aí ele disse, realmente é o Senhor que me impediu de fazer isso. A mula para, peita o cara e diz, rapaz, eu não vou, tu não está vendo anjo? Eu disse, que anjo? Eu estou vendo, e sou mula. Tu pá. A mula viu o anjo, cara. Balaão não viu. Então tem crente que quer conselho, mas não consegue nem ver a obra de Deus, cara. E aí é repreendido. Eu gosto de Hebreus que fala, o insensato que foi repreendido pela mula. A mula senta, cruza a perna, senta aí agora, aí, o profeta. Cara, eu fui para lá, encostei a tua perna, porque o anjo me passou a faca aqui, quase no bucho. Aí tu me espancou. Fui do outro lado, o anjo mudou de lado, eu fui para o outro lado. Entre tu e o anjo, tu que se lasque. Tu não viu ele? Meu Deus, o anjo vinha contra mim. Pois mas eu que saí da linha. Então abre os olhos, cara, e vê o anjo. Nós vamos para o outro lado, que o anjo vai pegar nós. É repreendido por uma mula de carga. É muita coisa. Cuidado, irmãos. Quem sabe você está sendo repreendido pela mula e ainda não viu. Porque desconsidera aqueles que estão ao redor como igreja. E toma cuidado. Ele diz, o pastor me deu, era isso que eu precisava. Eu vou achar uns irmãos na igreja para eu mostrar o meu corpo. Pronto, vai. Cuidado, você vai, é o mais uiudo da igreja. Aí você diz, eu estou pensando isso. Pronto, é a mesma coisa que jogar um zóio grande. O cara já não vai para frente. Ele diz, pastor, tem zóio grande na igreja? Mas zóio grande, pequeno e gigante. Já tem coisa que tu fala para algum irmão da igreja, não vai para frente, cara. Tu é debaixo da unção, meu filho. É por isso que você tem que andar com a pessoa. Caminha, cara. É sábio, é alguém que se importa contigo, é experimentado na convivência. Aí sim, resolve o nosso problema. Para encerrar, Colossenses 1. Depois nós vamos voltar lá no texto. Aqui, pastor. Tem mais uma? Manda aí enquanto eles estão indo. Colossenses 1, 18.
foi falar da Liz, né? Ela se manifestou. Opa, vice. Ela pergunta o seguinte: é normal confundir a centralidade de Cristo com excesso de obras? Mas 100%. E o que isso gera? Gera uma... Como é que é? A pessoa trabalha servindo ao Senhor, que não é a centralidade de Cristo. Chega uma hora, ela está desgastada, cansada. Ela diz: servi tanto ao Senhor, não quero mais. Eu sou pastor há 19 anos. Quando tem férias eu paro. Mas no meu coração nunca passou na minha mente: um dia a igreja aqui me dispensa, ou eu vou ficar velho demais, cara. Mas é pastor aqui com 70, é o pastor novo, vai vir aqui, sangue, fazer outras coisas. E eu vou ficar aí sentado, sacudindo a cadeira. É o que pode fazer, né? Tem que saber o tempo, tem que saber o timer da coisa, tem que saber o tempo que Deus está organizando as coisas. Aí eu vou passar e dizer: que bom tempo. Cara, o que eu fiz, que não fiz, não fiz. Eu podia fazer uma relação de coisas que eu fiz lá no Estreito, e mais 2 relações que eu fiz lá no Campeche, e mais uma coisa que foi feita aqui. Cara, eu não olho para trás, nós olhamos para frente, o caminho é para frente. Eu preciso ver o que eu preciso continuar fazendo, não o que foi feito. Isso é bom às vezes para uma festa, para o aniversário, para a inauguração do prédio, ver como é que foi. Se a gente dá lá um dia, que legal, pronto, acabou, vamos para a próxima. A gente tem que ser... Agora a pessoa dedica-se, e aí esperava uma glória, não ganhou, aí se frustrou. E aí diz: servi ao Senhor, mas não com tanta alegria assim. Pois é, então toma o pagamento. Porque quem serve ao Senhor é com alegria. Não tem escapatória. É assim, quem faz as coisas para Deus, a Bíblia diz que é para a gente dar esmola, dar sem olhar, cara. A Bíblia diz que é para a gente ajudar aí a 3ª milha, com o coração tranquilo. Se é pesado para ti, é porque tu quer glória. E a centralidade morre aí. Muito bem? Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha o princípio. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem, Deus quis, eu gosto tanto disso. Mas por quê? Porque Deus quis. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E o inferno debaixo da terra não vai reconciliar nada. Quem está lá não tem reconciliação, rapaz, está fora. Eu não perco tempo com boca mole. Filipenses, voltando 2, para nós encerrar. Agora sim, o último texto, só para a gente cair no versículo 12. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, olha só, agora a igreja de novo. Começou na igreja, passou por Cristo, voltou para a igreja. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Viste? Centralidade de Cristo é um desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento da salvação. 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros. O cara que murmura e vive discutindo, ele não é irrepreensível e também não é puro. Não, pastor, se eu estou julgando, meu filho, essas coisas que irritam o cara, eu não estou julgando, é a Bíblia que está julgando. E se a Bíblia diz, cabra frouxo. Vamos lá. Para que sejam repreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A geração é pervertida e corrupta. Se eu ajo como uma geração pervertida e corrupta, então eu não sou irrepreensível nem puro. Pronto, é isso que o texto está dizendo. Na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. 16. Preservando a palavra da vida. Preservem a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, quando ele vir como sumo pastor e resgatador de todas as coisas, Paulo diz: poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E Paulo já estava mais para lá do que para cá, então ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Que coisa boa, né? Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém.
Como é bom a gente se desgastar pelas coisas que são da fé, da palavra, da verdade. É isso que é o que vale. É isso que tem resposta. É isso que é importante. Mais alguma coisa para encerrar? É só o pessoal aí está se manifestando depois que a gente começou a anunciar que está internacional aqui. Daí a Fábio já falou que está assistindo da Bolívia. Opa, e aí, viu mais internacional ainda. Tem gente de Maringá, de Pelotas. Estamos espalhados pelo Brasilzão todo aí. Esse que benção. É isso aí. Vamos estudar a Bíblia junto, irmãos. Ganhar as nossas referências que precisamos. Mas, resumindo, para nós orarmos e ir embora, né? Ô, Diácono Pedro Elias, fala. Esse último versículo que o pastor falou, fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda para atingir e reconhecer os filhos de Deus, dentro da qual a resposta seja comum. Exatamente. Esse versículo dá um testemunho também do trabalho. Excelente. É isso aí, é a conduta da pessoa. Muito bem, isso aí, perfeito. Perfeito, porque se nós somos luzeiros, é óbvio que as pessoas vão estar usando o luzeiro como referência. Ninguém põe a luz, não é Jesus que diz, embaixo da cama. O cara põe a luz num lugar para ela dar o quê? Claridade, para dar referência, para dizer o que precisa ser feito. Aí eu estou dizendo, o crente que é luz, ele não sabe o que vai ser feito, aí então que geração é essa? A inculpável, a reta, a pura? Não, é a geração perversa, é maligna. Não tem como alguém tem o Espírito Santo e não é uma referência. Ah, mas eu não quero ser referência. Não adianta, tu é crente, tem o Espírito Santo. Se tu quer ou não quer, tu é referência, acabou. Não existe. O cara pode ficar dentro de casa com a boca fechada, dizendo, não sou crente, eu não sou crente, eu não sou crente. Ele sai para a rua dizendo, eu não sou crente, eu não sou crente. Ninguém vai dizer crente. Quando ele encontrar uma pessoa na rua, ele diz assim, mas tu é crente? Não adianta, cara, ele é luz. Quando é luz, o cara diz, como é que você sabe? Não, você tem um jeito diferente. Ele diz, mas eu não sou crente, eu não sou crente, eu não sou crente, não vou falar que sou crente, não sou crente. Ele vai trabalhar, chega lá, o patrão pede coisa, ele não faz. Ele diz, tu vai em alguma igreja, tu é crente? Ah, mas eu não sou crente. Mas, tu tá perto, hein? Vai numa igreja que falta pouco para tu se converter. As pessoas mesmo estão dizendo. Não adianta, cara, não adianta. É assim que funciona.